Melhor jogador do estado da Califórnia e um dos melhores do país na classe de 2021, o defensive end Corey Foreman da Centennial High School, na Califórnia, é o destaque de hoje no Friday Night Lights. Consagra aí! Fala galera, estou aqui para mais um vídeo e você deve estar estranhando aí que eu não estou sozinho nesse. A partir de hoje, nesse vídeo de High School Football e outros vídeos, surpresa aí, tem conteúdo sendo produzido, você vai ter a companhia de Lucas Cisneros, além de mim, Luiz Fernando Filho, em vários conteúdos aí que a gente está programando para fazer ao longo da temporada. Lucas Cisneros tem uma história muito grande no futebol americano nacional, foi fundador do Recife Mariners, treinador do Recife Mariners por muito tempo, jogou também, né, como quarterback, foi head coach do São Paulo Storm e fez parte das comissões técnicas da Portuguesa FA e também da seleção brasileira, inclusive indo lá para o Mundial, representando o Brasil. Tudo bom, Lucas? Tudo bom, Luiz? Legal agora começar a fazer parte aqui do projeto e de tantos conteúdos legais que a gente está pensando aí juntos. É uma amizade de 25 anos aí que a gente tem e acompanhamos futebol americano desde 2003. Certeza que vai ser muito divertido fazer conteúdo aí contigo. Pois é, começamos a acompanhar a NFL juntos, né, na mesma época, e quis o destino que a gente escolhesse times que são extremamente rivais, a gente nem sabia muito na época, né, mas isso aí é um outro papo lá, vez ou outra a gente sempre vai comentar essa história, porque é bem peculiar, bem engraçada. Mas o assunto de hoje é o Corey Foreman. A gente vai falar de high school football, vai falar de análise. Lucas também gosta muito de fazer análise de jogadores, garimpar atletas que podem fazer sucesso na NCAA, na NFL. E aí agora a gente vai começar a falar do Corey Foreman, que é um atleta 5 estrelas pelos sites especializados. É considerado um dos melhores jogadores da Califórnia nacionalmente. Também ele está ali no top 5. Porque assim, os sites especializados eles costumam alternar muito em posição alguns jogadores. Alguns muito, outros nem tanto. O caso do Corey Foreman é um exemplo de que alterna, né? Para o Rivals, ele é considerado o melhor jogador do país na classe de 2021. Ou seja, em 2020 ele ainda vai jogar High School Football, né? Mas para o site da ESPN, por exemplo, ele é considerado o terceiro melhor jogador no geral, segundo melhor defensive end, o primeiro defensive end para o ranking da ESPN é o Jack Sawyer, que é um jogador que eu confesso que eu ainda não conheço muito. Ele é de Ohio e ele foi recrutado por Ohio State. É mais um jogador aí, Lucas, defensive end também. Para a ESPN ele é considerado o número 1 do país, que a gente certamente vai dar uma olhada ao longo dessa temporada e vai comentar sobre ele. Então, a gente separou aqui, né? Lucas fez um corte de vídeo para mostrar para vocês um pouco da capacidade atlética desse jogador, que ele realmente é um jogador fenomenal, né, Lucas? E aí, vou deixar para você fazer a primeira parte desse vídeo. A gente dividiu o vídeo em dois, né? A gente vai primeiro falar do pass rush, depois a gente vai falar da defesa contra o jogo corrido. Primeiro, vamos falar aí do pass rush. Vou deixar que Lucas faça com maestria, como ele sabe fazer, toda a explicação sobre o jogador. O Corey Foreman, ele tem os atributos físicos necessários, você consegue claramente ver que ele tem o tamanho, o peso, inclusive braços longos e tudo que você pede ali de um defensive end prototípico, né? Mas você também vê que para acompanhar isso, ele tem o instinto de jogador, uma grande agilidade e vem sendo muito bem treinado. Então, o que a gente pode já observar aqui nesses vídeos que eu separei, né? Começando pelo pass rush, né? Pela habilidade dele em ter um primeiro passo sensacional, uma agilidade inicial matadora nas jogadas e um grande leque, um grande arsenal de técnicas mesmo de pass rush. Então, você pode ver que ele é mais alto já do que muito maior do que esse jogador que está tentando fazer a proteção de passe, mas ele vem com nível de pad perfeito, ele vem com os joelhos bem dobrados e você vai ver como ele explode dessa stance dele aqui, o pé de apoio atrás, e ele simplesmente destrói o bloqueio.
e termina a jogada. Ok, e se a gente estiver falando de mais de um bloqueio, se a gente estiver falando aqui de uma proteção extra, né? Olha só o primeiro passo dele, como eu falei. Primeiro passo para fora, primeiro já foi, movimento limpo, rápido, extremamente ágil, e o mais impressionante é a recuperação dele, o reset, e como ele vai atacar o segundo bloqueio. Esse pobre coitado aqui que vai tentar bloquear ele, novamente, nível de pad perfeito, pega o contato, explode do quadril e simplesmente destrói o bloqueador, acabando com o ritmo do quarterback. Então, um jogador refinado, né, e de extrema capacidade, como a gente viu. É uma coisa que a gente vê bastante nos vídeos dele, né, Lucas? Nos jogos aí que a gente pôde separar e ver um pouco, que basicamente ele é isso durante boa parte da partida, né? Ele consegue atacar de baixo para cima ali, acaba completamente com qualquer capacidade de bloqueio dos jogadores de linha ofensiva, ou no caso de um dos vídeos que você colocou aí, running backs, tight ends, são jogadores que quando então a marcação tem que ser um jogador dinâmico como esse. A função básica desse jogador é atrasar ao máximo que o edge, que o defensive end chegue no quarterback. Só que ele tem uma técnica tão aguçada, um jogador tão impactante durante o jogo inteiro, que torna o trabalho praticamente impossível para jogadores desse tipo. Eles não simplesmente não conseguem vencer essa batalha, né, de marcação. E tipo de jogada, a gente falou primeiro de pass rush, vamos falar em seguida aqui da defesa contra a corrida. É o tipo de jogada que hoje no futebol americano é mais importante. Como você falou, no top 3 aí da ESPN tem dois defensive end já. Defensive end e pass rush tem sido extremamente valorizado pela forma que o jogo evoluiu. Você precisa deixar o quarterback desconfortável, você precisa principalmente tirar o ritmo, o tempo de ataque, né? O tempo de bola, o tempo de leitura. Hoje, o futebol americano é um jogo primordialmente de ritmo, de flow, e defensive ends premium, com pedigree e com esse leque de técnicas de pass rush, hoje tem uma valorização muito grande, por isso que ele aparece aí, desponta com tanta concorrência, inclusive, de programas de elite para conseguir os talentos dele. Pois é, e aí é pegando justamente esse gancho que eu vou falar um pouco de como estava o processo de recrutamento do Corey Foreman, né? Ele que é da Centennial High School, como eu falei, que é uma escola muito forte lá da Califórnia, uma escola que disputou as semifinais estaduais na última temporada, perdeu para São João Bosco, que foi a campeã não só do estado, como nacional, a escola do DJ Uiagalelei, que vai ser o futuro quarterback aí de Clemson quando o Trevor Lawrence sair. E, inclusive, Clemson era a escola que o Corey ia jogar e estudar a partir de 2021. Só que ele decidiu, nesse ano de 2020, dar uma pausa e reiniciar o processo de recrutamento. Isso é uma coisa que acontece bastante na high school, né? Os jogadores decidem ali, dão a palavra que vão para uma determinada escola, mas no meio do caminho eles decidem reabrir o processo para ver novos horizontes aí, e foi o que o Corey falou. Ele disse que queria visitar novas escolas, queria conhecer novos programas antes de tomar essa decisão. E o Dabo Swinney, ele tem uma metodologia que é o seguinte: se você está apalavrado com ele, se é um jogador que está apalavrado com ele, você não pode fazer visitas para outras escolas. Isso aí é proibido. Assim, são as outras escolas que pagam as visitas, mas é uma questão que o Swinney prega de compromisso com o depth chart, com o elenco, com o planejamento para outra temporada. E se esse jogador quer visitar outras escolas, automaticamente o Dabo Swinney e Clemson tira aquela oferta de bolsa naquele momento e deixa o jogador também fazer um processo de recrutamento. Foi meio que um comum acordo dos dois, né? O Charles Power, que é da 247 Sports, falou que o Corey Foreman, ele tem similaridade com o Cameron Jordan do Saints. Então é uma comparação bem interessante, porque é um jogador que tem uma carreira sólida na NFL, e você já ir com a expectativa dessa mostra a capacidade de jogador, né? O Adam Gorney, que é um famoso analista aí de high school, que trabalha para o Rivals, trabalha para o Yahoo Sport, falou que o grande vencedor dessa desistência do Corey Foreman de ir para Clemson foi o USC. E aí é uma conversa
bem interessante, né, Lucas, para a gente ter, porque o USC é um programa que vem tendo uma queda ao longo dos anos, né? Jogadores extremamente talentosos da Califórnia estão decidindo não ir para lá. Foi o caso do Justin Flowe, que terminou indo para Oregon. É o caso do Thibodeau, o Kayvon Thibodeau, que era também da Califórnia, o melhor jogador da Califórnia na temporada na classe de 2019. E ele não foi também para USC ou para qualquer outra escola da Califórnia, também decidiu ir para Oregon. Tantos outros jogadores, o Macy Funa, o próprio o Bryce Young, o DJ Galilei, são jogadores que USC tentou, especialmente o Bryce Young, que ia para USC, mas desistiu e aí decidiu ir para Alabama. E o USC vem falhando nisso. Outro exemplo é o Corey, né? O Corey poderia ter ido não só para USC, mas UCLA, alguma universidade da Califórnia, e terminou decidindo naquela época indo para Clemson, só que agora reaberto o processo. Pode ser que ele consiga aí, pode ser que o USC consiga reviver os tempos de glória ali de Matt Leinart, né, com Pete Carroll, e o Red Bush ali correndo, e tantos outros talentos dali da Califórnia, que é um estado que tradicionalmente recruta muitos jogadores de talento, muitos jogadores de talento são recrutados para todas as universidades, principais universidades dos Estados Unidos. Agora, como é o Corey Foreman contra a corrida, Lucas? Corey Foreman contra a corrida também é uma força da natureza, né? Eu vou mostrar novamente aqui os cortes que a gente fez dele. Novamente, joga com grande técnica, mas os principais pontos da run defense do Corey Foreman para mim são o controle do ponto de ataque, a inteligência tática dele e a paciência dele para fazer a jogada acontecer. O Corey Foreman, você vai ver aqui nesse primeiro lance que eu separei, ele tem a contenção pelo lado de fora. Nesse ponto aqui, o running back não pode escapar para fora, ele tem a contenção, ele é o jogador de força aqui, e ele está tentando fazer esse jogador voltar para dentro, onde a gente tem aqui, a defesa tem mais pessoas para trabalhar. Então, ele faz isso perfeitamente e ele reseta novamente. Ele trabalha com o pé de apoio dele, volta para dentro da jogada e finaliza com autoridade, né? Nesse segundo corte aqui, Corey Foreman novamente, ele tem a contenção aqui, ele está jogando para não deixar esse jogador escapar, né, na corrida para o lado de fora, e ele faz isso novamente com perfeição, com nível de pé de baixo, controle, o hand placement dele, a técnica de mão dele, onde ele coloca a mão também é perfeita, controla o jogador ofensivo, joga ele para trás, veja como ele explode, a força do quadril com o core dele é sensacional, você vê que ele tem refinamento tático, né? E ele volta para dentro novamente com uma agilidade incrível para finalizar a jogada. E por último, o que eu acho mais incrível é a resposta rápida e ágil dele ao estímulo que ele recebe. Então veja que no primeiro milissegundo dessa jogada, o estímulo que ele recebeu é de qualquer corrida para dentro, ele acompanha perfeitamente e ele simplesmente, olha só, a técnica de mão perfeita, com o quadril explodindo, com o core trabalhando para simplesmente deslocar o jogador ofensivo. E aqui, reset, baixa de novo o nível de pad, baixa de novo o quadril e vai procurar a bola, simplesmente acabando com a jogada, não dando nenhuma chance para o jogador ofensivo fazer nada, né? Então, um jogador realmente de pedigree que vai ter um impacto para o sortudo programa que conseguir contar com os talentos dele. Vamos ver. Certamente a gente ainda vai falar mais do Corey Foreman durante a temporada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo foi um pouco maior do que é o normal, mas tenho certeza que vocês vão gostar pela grande quantidade de conteúdo. E agradecer a Lucas aí pela primeira participação de muitas. Valeu, Lucas. Valeu, pessoal. Um prazer agora fazer parte aqui. E tamo junto. Até a próxima.